Tenho 82 anos. Quando a gente chega nessa idade, o tempo começa a ter outro peso. Os anos deixam de ser apenas números e passam a ser lembranças. Algumas são doces, outras são pesadas, e algumas ficam guardadas em silêncio dentro da gente durante décadas. Existe uma coisa que ninguém conta quando você ainda é jovem. O silêncio dentro de uma casa pode machucar mais do que qualquer palavra dura. Às vezes as pessoas não gritam com você, não brigam, elas simplesmente param de te enxergar. E isso dói de um jeito que só quem viveu entende. Se você tiver um minuto, fica aqui comigo. E se quiser, deixa um comentário também. Só para eu saber que alguém ouviu essa história até o fim, porque ela não é sobre dinheiro. É sobre quando a gente percebe que deixou de existir para quem mais amou. Meu marido morreu quando eu tinha 35 anos. Foi um acidente na estrada. Ele trabalhava fazendo entrega para um armazém da cidade. Saía antes do sol nascer, dirigindo um caminhão velho que já tinha visto mais estrada do que deveria. Naquela manhã, ele acordou cedo, como sempre. Tomou café rápido, colocou o chapéu, deu um beijo na minha testa e passou a mão na cabeça do nosso menino que ainda estava meio dormindo. À noite eu volto, ele disse, mas não voltou. A notícia chegou no meio da tarde. Um homem apareceu no portão da minha casa com o chapéu nas mãos, sem saber muito bem como começar a conversa. Eu lembro que o mundo ficou silencioso, silencioso demais. Naquela época não tinha muito apoio para quem ficava. Não tinha seguro, não tinha ajuda, tinha apenas a vida, que continuava. E um menino de 6 anos olhando para mim sem entender o que estava acontecendo. O nome dele era Paulo. Naquele tempo não dava para ficar muito tempo triste. A tristeza precisava esperar, porque no dia seguinte eu já tinha que pensar em como colocar comida na mesa. Aceitei qualquer trabalho que aparecesse. Lavei roupa para fora durante anos. Ficava horas no tanque de cimento do quintal, esfregando lençóis pesados, toalhas grandes, roupas que não eram minhas. Minhas mãos viviam rachadas de sabão. No inverno, a água fria fazia os dedos doerem, mas eu continuava. Também passei roupa para vizinhos e trabalhei como diarista em casas de gente que vivia uma realidade completamente diferente da minha. Casas grandes, sala cheia de móveis que ninguém usava, geladeiras sempre cheias. Eu limpava o chão onde as pessoas andavam sem nem perceber que alguém tinha limpado antes. Enquanto isso, na minha casa, muitas vezes o jantar era simples: arroz, ovo frito, às vezes um feijão, e muita fé de que no dia seguinte a vida seria um pouco mais leve. Mas eu nunca deixei faltar para o meu filho. Nunca. Paulo cresceu vendo a mãe sair antes do sol nascer. Eu saía com uma bolsa simples no braço e uma marmita pequena. Voltava quando o dia já estava terminando, cansada, com o cheiro de sabão e água sanitária nas mãos. Mesmo assim, ainda fazia janta. Sentava com ele na mesa pequena da cozinha, perguntava da escola, escutava cada história como se fosse a coisa mais importante do mundo. Às vezes ele reclamava de coisas simples, de tarefa difícil, de professor bravo. E eu escutava tudo com atenção, porque para mim aquilo era um sinal de que ele estava vivendo uma infância normal, algo que eu queria proteger a qualquer custo. Meu sonho era simples. Eu não queria riqueza. Eu só queria que ele tivesse uma vida menos dura do que a minha. E ele teve. Quando ficou mais velho, começou a trabalhar numa loja de material de construção, primeiro carregando saco de cimento, depois organizando prateleiras. Mais tarde começou a atender clientes. Era educado,
trabalhador. O patrão gostava dele. Com o tempo, ele foi aprendendo tudo sobre aquele negócio. Sabia conversar com as pessoas, sabia vender, sabia negociar. Um dia ele chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Disse que queria abrir uma pequena loja própria. Eu lembro daquela noite como se fosse hoje. Ele falava animado, desenhando no ar como seria a loja. Uma porta simples, algumas prateleiras, ferramentas penduradas na parede, um balcão de madeira. Eu olhava para ele e via o menino de 6 anos que eu tinha criado sozinha. Meu coração quase não cabia dentro do peito. A loja deu certo. Não foi rápido. Levou anos. Mas aos poucos o negócio cresceu. Ele começou pequeno. Depois ampliou. Passou a vender mais coisas. E um dia conseguiu comprar a própria casa. Uma casa bonita, com garagem, com quintal, com um pequeno jardim na frente. Eu lembro da primeira vez que fui lá. Fiquei parada olhando aquela casa, pensando em todas as madrugadas que eu tinha acordado cedo, em todas as roupas que lavei, em todas as casas que limpei. E pensei, valeu a pena, mas o tempo passa para todo mundo, inclusive para quem passou a vida inteira trabalhando. Primeiro foi a coluna, depois vieram as dores no joelho. Subir escada começou a ser difícil. Carregar compras, então, impossível. Eu ainda tentava dar conta de tudo sozinha, mas o corpo começa a avisar quando está chegando a hora de diminuir o ritmo. Foi então que Paulo me ligou. Disse que eu não deveria continuar morando sozinha, que na casa dele tinha espaço, que agora era a vez dele cuidar da mãe. Eu acreditei. Nos primeiros dias parecia que tudo estava certo. Eu acordava cedo, como sempre fiz a vida inteira. Fazia café, arrumava a cozinha, regava as plantas do quintal. Tentava ajudar no que podia, mas aos poucos comecei a perceber uma coisa. Minha presença parecia incomodar. Não era algo dito diretamente, era mais sutil. As conversas que mudavam quando eu entrava na sala, os olhares rápidos, os silêncios, aquela sensação estranha de que eu estava sobrando dentro da própria casa. Minha nora nunca foi agressiva comigo, mas também nunca foi carinhosa. Ela era educada, distante. Falava comigo como quem fala com uma visita que ficou tempo demais. Meu filho começou a ficar diferente também. Não brigava comigo, não levantava a voz, mas também não me defendia. Ele simplesmente deixava as coisas acontecerem. E isso machuca de um jeito difícil de explicar. Até que numa manhã ele me chamou para conversar. Sentamos na mesa da cozinha. Era cedo. A casa ainda estava silenciosa. Ele segurava uma caneca de café, mas quase não bebia. Evitava olhar nos meus olhos. Disse que a rotina da casa estava difícil, que a esposa estava cansada, que talvez fosse melhor eu procurar outro lugar. Falou tudo com cuidado, com palavras suaves. Mas a mensagem era clara. Eu não cabia mais ali. Naquele dia eu arrumei minhas coisas em silêncio. Algumas roupas, algumas fotografias antigas, a foto do meu marido, a foto do Paulo quando era pequeno. É curioso perceber como uma vida inteira cabe dentro de uma mala pequena. Saí da casa do meu filho sem fazer escândalo, sem discutir, sem chorar na frente dele. Peguei um ônibus até o centro da cidade. Sentei perto da janela e fiquei olhando as ruas passarem. Quando desci, caminhei até um lugar que eu conhecia bem, o banco. Durante muitos anos eu tinha guardado dinheiro, pequenas quantias, um pouco de cada pagamento, um pouco de cada economia, dinheiro que ninguém sabia que existia, nem mesmo meu filho. Não era uma fortuna, mas era suficiente para que eu tivesse algo que sempre faltou na minha vida: independência. Aluguei uma pequena casinha, simples, sem luxo, mas minha, silencioso.
e pela primeira vez em muitos anos eu senti paz. Meu filho tentou me procurar depois. Ligou algumas vezes, mandou recado por conhecidos. Talvez tenha sentido culpa, talvez tenha percebido tarde demais. Mas algumas coisas na vida não voltam ao lugar depois que se quebram. Hoje tenho 82 anos. Acordo cedo, faço meu café com leite, abro a janela e deixo o sol entrar na sala pequena da minha casa. E aprendi uma coisa que demorei a vida inteira para entender: amar os filhos é natural, mas desaparecer por eles não deveria ser. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário, só para eu saber que essa voz atravessou o silêncio e chegou até alguém.